Aleluia, graças a paz, irmãos. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Amém. Aleluia, Pai, obrigado, Pai, porque você é bom em todo tempo. Pai, nós somos gratos, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, por tua graça que ela superabunda em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a cada manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade de nos levantarmos, Pai, de sermos pessoas melhores, Pai. O Senhor nos dá a cada dia uma oportunidade de te adorar, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque você é bom e você não muda. Em nome de Jesus, nós somos gratos a você por isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque tua presença é real nesse lugar. Nós somos gratos a você, Espírito Santo, porque você é quem nos conduz a toda a verdade. Você é quem nos exorta, você é quem nos consola. Obrigado, Espírito Santo, por tua unção. E queremos dizer a você, Espírito Santo, que você é livre para agir em nosso meio como você bem entende. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque tua presença é real nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o coração do teu povo esteja pronto, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Eu oro, Pai, por olhos do entendimento sendo abertos, Pai, nesse momento, para entender qual a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, para conosco. Em o nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fala. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar,
derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, como és formoso, tu és formoso. Por isso nos derramamos em tua presença. Oh, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor, quão formoso. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou pra sempre, pra sempre.
pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou, ele vive pra sempre, pra sempre exaltado, ele é adorado, ele é adorado, é pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Cante assim. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, porque ele vive, não há mais temor, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, porque ele vive. Oh, posso crer no amanhã, porque ele vive, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está em tuas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia. Aleluia. Bom dia, graça e paz, amém? Então esse é o nosso culto do Espírito Santo. Diga, do Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nossos cultos continuam normais no que se diz quinta às 19h30, nos domingos às 10 horas, culto do Espírito Santo, e às 19 horas, aos domingos, às 19 horas, louvor e adoração, nosso culto. Então você gera expectativa para logo mais à noite e venha ser abençoado com mais uma porção da palavra de Deus. Tenho algo no meu coração que vai mudar a tua vida. Amém? Eu tenho meditado em alguns louvores, eu tenho meditado em algumas mensagens, só que às vezes elas soam no ouvido das pessoas e até vão aos corações, aonde a igreja, por muitas vezes, canta e às vezes também ora como uma vítima. E hoje à noite nós iremos aprender, queridos. E o tema da mensagem é: em quem você está firmado? Amém? Em que a sua família está firmada? Seus projetos estão firmados em quê? Amém?
Tema da mensagem da noite. Tomara que não seja da agora de manhã, mas se for, nós juntos e vai. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Continuamos tomando as mesmas precauções, os mesmos cuidados, distanciamento, máscara e o álcool em gel lá na portaria. Algum detalhe vocês perguntam aos diáconos lá fora, ok? Na portaria. Glória a Deus, aleluia. Abra suas Bíblias, por favor. Vamos continuar adorando. Diga, porque Ele vive. Você já imaginou se não houvesse provas infalíveis de que Jesus vive, nós não estaríamos aqui? Muito menos sendo dizimista e ofertante. Para manter mais o quê? Aleluia. Diga, mas Deus, o meu Pai, é um Deus inteligente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu recomendo você ler todo o capítulo, todo o livro de Malaquias, só 3 capítulozinhos. Não fique só aqui no versículo 10, onde ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não fique só também, muito menos, nessa parte A do versículo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Porque depois disso vem promessa. Deus se compromete com a sua palavra, em abrir as janelas dos céus, amém, em prover as nossas vidas, em nos guardar, em nos proteger. Há uma promessa da parte de Deus que o fruto do nosso trabalho não será em vão e será reconhecido pelas pessoas. Por isso, se não foi ainda, tem uma promessa para você. Aleluia! Muitas pessoas se enrascam aqui, puxa o freio de mão, empurra o pé, mais o pé. E fica aqui na parte A do versículo 10 de Malaquias 3. Onde diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E aí enrasca, o coração vira escorpião. E ali reproduz. Porque se fosse só ele dava um jeito de matar e exercer a sua fé. Porque os ateus, nós vamos ver hoje à noite, os ateus invejam a nossa fé. Eles querem ter a nossa fé e não conseguem. Sabe por quê? Porque o coração deles já está consumido pela incredulidade, pelo ateísmo. Aleluia! Se encheram tanto de coisas negativas que hoje não conseguem se abrir para que Deus possa entrar na vida deles. E a gente vê que é tão simples, né? Jesus diz, é só abrir a porta, mas eles não conseguem. Por quê? Porque fizeram isso a vida inteira e não conseguem. E com isso também não desfruta das promessas de Deus. Sabia que existe crente que é assim também? Fechado, não se abre. Não, Deus não precisa disso não. Vamos orar e vai cair do céu. Não tem chegado, não tem provido. Os outros ali. Mas Deus quer abençoar a igreja por completa. É por isso que Ele preza o congregar. É por isso que há uma unção diferente no congregar. Aleluia. Há uma bênção que é só liberada no ajuntamento. Nos dias de hoje, com espaço, né? Mas é um congregar. Aleluia. Então Deus é um Deus inteligente, queridos. E quando Ele pensou em dízimos e ofertas, Ele pensou em abençoar a igreja em um todo, para que haja mantimento na minha casa. Ele pensou nas viúvas. Ele pensou em um todo. Qual a igreja que vai poder ajudar as outras pessoas se ela não estiver bem? Eu lhe pergunto. Meu irmão, nós até tem. Aí chega algumas pessoas e busca o pastor podia me dar uma ajuda? A igreja não poderia me ajudar não. Meu irmão, até poderia, se nós estivéssemos. Eu já cansei de falar isso para algumas pessoas de fora da igreja. Meu irmão, nós temos um trabalho social na nossa igreja, de cesta básica, que é para socorrer as pessoas, sim. Mas não estamos podendo agora.
mas eu vou falar com as pessoas para que a gente possa organizar uma cesta básica para você. A gente cansa de fazer isso direto, não é assim? A gente faz isso direto. Mas eu pergunto, se a igreja não pegar junto, o que é que vai acontecer? Entendeu? Aí, quando eu participo, eu posso me posicionar no direito de me alegrar no dia da adversidade, ou me alegrar quando eu for inventar alguma coisa e dizer: Pai, muito obrigado, eu confio que isso que eu estou fazendo vai dar muitos frutos. Pai, muito obrigado, porque esses frutos aqui, o inimigo vai estar impossibilitado de devorar. Eu posso me posicionar, você pode se posicionar. Por quê? Porque nós temos reconhecido a fidelidade de Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Reconhecendo que Ele nos dá força para adquirirmos riqueza. Aleluia, que Ele abre as portas. E Jesus fez isso, queridos. Jesus sentou-se. Chega um certo dia lá no deserto e diz: Ei, o que é que tem aí? Se eu tenho um dinheiro aí, mas se comprar X de pão, comprar uns 300 denários aí, ainda não dá para dar alimento a esse povo. Eu pergunto, aonde era que Jesus ia buscar esse dinheiro para comprar pão? Onde era que os discípulos estavam? Porque eles estavam seguindo Jesus. Jesus naquela época ele precisava de recursos para manter tanto ele em hospedaria ou alguém manter ele. Mas não era somente ele, era ele mais 12. Se você fizer uma conta de uma pessoa assim andando pelos cantos para se alimentar, você vai ver que é uma despesa que eu acho que algumas pessoas iriam, se o pastor mostrasse no dia de hoje, ele ia se escandalizar. Não, que é isso? A igreja não gasta isso tudo, não. Mas assim foi com Jesus. Algumas pessoas manteram o ministério de Jesus. Só que nós vemos também, Jesus, ele era aquela pessoa que ele demonstrou, igualmente Deus. Ele não tem interesse em dinheiro. O dinheiro realmente é para manter a obra de Deus. É para socorrer pessoas também. Nós vemos que Jesus, nesse mesmo momento, Jesus vai dizer: o que é que vocês têm aí? Ô queridos, eu lhe pergunto, se eles tivessem dinheiro, tivesse uma padaria ali, suportasse para todos eles, ele tinha feito o quê? Ele não teria comprado? Mas Jesus fez o quê? Não tinha como alimentar aquele povo ali. Ele foi e abençoou o povo. Ele abençoou o povo com o quê? Detalhe, Jesus abençoou o povo com o quê? Comida. Mas essa comida estava na mão de quem? Jesus fez um milagre e aconteceu do nada. A multiplicação saiu de onde? Das pessoas. Alguém entregou algo nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E Jesus apresenta a Deus. Aí é onde a gente entende em Hebreus, no capítulo 7 e 8, que certamente aqui recebe dízimo homens. Olha, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Diga: eu sou abençoado por Deus, que é o maior na minha vida. Diga: eu reconheço isso. Nós reconhecemos isso. Aí vai, o verso 8 diz: aqui certamente recebe o dízimo homens que morrem. Ali, porém, os recebem aquele de quem se testifica, diga, que vive. Ei, os sacrifícios, as ofertas antigamente, na antiga aliança, era entregue a quem? Diga, homens. Ei, mas esse reconhecimento, realmente, quem recebia, não era Deus? Deus testificava. Algo sobrenatural está envolvido nesse negócio, que só pode relatar, só pode provar, ou ter argumento para falar alguma coisa, quem pratica. O crítico, ele não vai desfrutar nunca. Nunca. Mas haverá um dia em que a Bíblia diz
que verão a diferença do justo e do injusto, do que serve e do que não serve, ou seja, do fiel e do infiel. Aleluia. Sabe, queridos, foi liberado palavras de promessas, palavras de prosperidade, palavras de bênção, palavras de extraordinário, do extraordinário de Deus para esse ano. Eu ministrei no início do ano, que eu pedi uma mensagem ao Senhor, Ele disse que esse ano será o ano do extraordinário, e o extraordinário não se explica, é algo que o homem, é algo fora do comum, inexplicável, está fora do alcance do homem explicar, e que será um ano do agir de Deus. Queridos, pense grande. A Bíblia diz que cada um contribui segundo propôs no seu coração. Pense grande. Pai, eu estou fazendo isso, mas a tua palavra diz que eu posso todas as coisas. Então pense grande, pense maior, porque Deus diz que você pode. Você pode propor em seu coração fazer algo grande por você mesmo. Quando nós falamos aqui em você ser um grande dizimista, um grande ofertante, um grande abençoador na vida de pessoas, não é que a gente está querendo entufar dinheiro aqui, não é, porque quanto mais você esticar a sua fé para isso, para ser generoso, quanto mais nós somos generosos, queridos, quanto mais nós praticamos, nós temos que pensar pelo outro lado, que vai ter um acréscimo muito maior, porque Deus é um sócio muito bom. Mas muitas pessoas ficam só naquela mesquinharia, não, vou fazer isso e isso. Queridos, essa é a fé cristã. Essa é a realidade do serve que não serve. Serve, desfruta. Não serve, não desfruta. Amém? Aleluia. Você está pronto? Pegue seu dízimo, pegue sua oferta e vamos agradecer ao Senhor e vamos adorá-lo em reconhecimento. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Nós reconhecemos a sua fidelidade para com nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é quem supre as nossas necessidades, o Senhor é quem nos dá força. Nós reconhecemos que o Senhor é quem abre as portas para nós. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor se fez pobre para nos enriquecermos, Pai. E o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra de todo mal. Muito obrigado, porque existe, Pai, infinitas promessas sobre a vida do teu povo, que praga nenhuma chegará à nossa tenda, Senhor, que nenhuma seta que voa pela madrugada, pela noite, pelo dia ao meio-dia, ou que assola ao meio-dia, nenhuma delas, Senhor, prosperará contra a vida do teu povo. Eu te louvo e te exalto, Senhor, pelos teus cuidados, assim como a galinha cuida dos pintinhos, Senhor, o Senhor está cuidando do seu povo. O inimigo vive ao derredor, mas o Senhor está ao redor, Pai, cuidando de nós, como um pastor cuida das suas ovelhas. Inimigo nenhum vai devorar, nem vai ter acesso à nossa casa, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém? Você pode vir. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Aleluia. Dá um glória a Deus aí, porque vocês estão firmes mesmo. Aleluia. Culto do Espírito Santo, amados.
Eudes, pode sentar. Daqui a pouco eu te chamo. Amados, vamos falar de ousadia, coragem. Amém? Espírito de ousadia. Nós podemos falar, dizer também que é espírito de coragem e ousadia. Amém? Aleluia. Pega a tua Bíblia aí, amados. Pega a tua Bíblia. E eu quero falar também para você que está nos assistindo, que está em casa assistindo pelo YouTube. Vou dar o tempo de você pegar a sua Bíblia também. Se você estiver usando o seu smartphone, seu celular, nesse momento, utiliza ele somente como Bíblia. Desativa a tua internet, coloca no não perturbe, realmente utiliza ele como Bíblia para ele não tirar, para nada tirar a tua atenção nessa manhã. E já aproveita, amados, você que está em casa, compartilha essa mensagem com outras pessoas. Inscreve-se aí também no canal para ajudar essa palavra a atingir mais pessoas. Amém? Mas levanta a tua Bíblia e diz assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Amados, essa palavra diz que você tem muito, que você pode muito, amados. Curva a tua cabeça, vamos orar? Senhor Deus, nós cremos nessa palavra que é viva e eficaz e que nunca volta vazia. Tu és o dono do ouro e da prata, ó Pai. A tua palavra é pura. A tua palavra, através dos homens e das mulheres de Deus, ela pode ser levada às pessoas e ela pode trazer revelação. Ela pode trazer ousadia, coragem para prosseguir, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E me dá sabedoria, Pai, nessa manhã, para transmitir essa mensagem, Pai, do jeito que Tu queres que eu transmita, Pai. Obrigado, Senhor, por confiar nessas pessoas que aqui sobem para transmitir a Tua palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: ousadia, coragem. Aleluia. Mas com mais convicção, com mais força, fala assim: ousadia. Mas nós vamos ver alguns trechos da Bíblia aqui, alguns textos, que falam justamente sobre isso. E nós precisamos aprender com essas pessoas. Ter essa força, essa coragem, essa ousadia de, através dessa palavra, chegar onde nós queremos chegar, onde Deus quer que nós chegamos. Amém? Eu queria iniciar com uma palavra que tem lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7. Vou esperar você abrir aí. 2 Timóteo 1, 7. E diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amados, Ele não nos tem dado poder de medo, mas sim de coragem, de ousadia. Amém? Nós vamos ver nessa palavra. Amados, ontem eu fui até pego de surpresa, na verdade, por uma imperícia, talvez, minha, de não observar direito a escala e achar, na verdade, uma mudança na escala, né? Eu estaria de folga, mas houve uma mudança e eu acabei não observando. E eu estava aqui, né, até como pastor, a gente ia começar um serviço ali, e como Deus também sabe de todas as coisas, Ele não deixou nós iniciar o serviço. 10 minutos antes, o rapaz ligou. No último balde de areia, no último balde de areia, o rapaz me ligou e disse: cadê você, meu irmão? Eu digo: eu estou aqui. Você está de serviço? Eu digo: eu não sabia, quer dizer, eu não tinha percebido. E aí eu fui trabalhar, o pastor até: eita, tu não vai poder ministrar amanhã? Eu digo: não, se não der eu aviso.
E aí eu cheguei lá e durante o dia, né, aconteceram coisas que realmente eu poderia ter dito, pastor, não vai dar, realmente escale outro aí de última hora, né? Então, durante o dia, logo cedo, teve um dos nossos colegas, a esposa dele teve um parto de emergência, a gente socorreu ela para o hospital, foi um parto de emergência, ou seja, ele já teve que se ausentar, ficou -1, uma escala que já estava meio apertada. E 2h30 da manhã, amados, eu estava chegando de ocorrência, 2h30 da manhã. Eu digo, mas rapaz, eu poderia ou eu deveria mandar uma mensagem para o pastor dizendo que não dava para ministrar. Mas a palavra que Deus tem colocado no meu coração para ministrar nesse domingo, e esse é o primeiro domingo depois que a gente voltou, e eu estou muito feliz por isso, o primeiro domingo que eu ministro, amém? Mas eu digo, a mensagem que ele colocou no meu coração, e eu até tentei mudar, mas sempre voltava para ela, foi coragem, ousadia. Coragem, ousadia. E não é um dia de trabalho, uma noite cansativa de trabalho que vai tirar a minha coragem, a minha ousadia de levar essa palavra. Amém? Aleluia. Amados, sabe quando as coisas acontecem de verdade ao nosso favor? Quando nós agimos com ousadia, com coragem. Nós sabemos do que está acontecendo no mundo. Nós sabemos que as coisas estão andando meio tortas aí no mundo. Nós sabemos que as pessoas muitas vezes se apegam mais ao problema do que na solução. Mas nós precisamos ter coragem e ousadia para praticar aquilo que a palavra nos ensina, nos mostra a praticar. Amém? Nós precisamos dar mais ouvidos, ou dar total ouvido e total confiança nessa palavra, e não nas coisas que o mundo aí revela. Amém? Aleluia. E estamos passando por esse momento na terra, amados, onde tudo, muitas coisas, onde tudo se inclina para a volta de Cristo. Amém? Tudo se inclina para a volta de Cristo. Muitos sinais, amados, que direcionam para a vinda de Jesus. Aleluia. Mas, amados, quem sabe que nós não vamos participar das coisas ruins que acontecem no mundo? E nós precisamos, amados, ser ousados para crer nisso. Nós não vamos participar dessas coisas. Amém? E quando Jesus voltar, diga assim, eu não vou ficar. Com mais convicção, amado, com mais convicção, diga assim, eu não vou ficar. Porque eu creio nessa palavra. Amém? Porque eu estou convicto dessa palavra, da verdade que tem essa palavra. E eu preciso ser ousado para crer. Amém? Então, amado, todas aquelas coisas que são ditas em Apocalipse vão acontecer. Mas quantos acreditam, amados, que nós não vamos participar disso? Quantos acreditam que nós não vamos participar disso? Seja ousado, amado, nesta palavra. Seja ousado. Mas e aqui a palavra ousadia, ela pode ter outros significados, aí no mundo. Por exemplo, um cabo enxerido, pode dizer, aquele cabo é ousado. Mas, amados, eu fui buscar o significado dessa palavra ousadia e diz o seguinte: característica ou particularidade de quem é ousado, que possui valentia ou coragem, arrojo ou coragem. Pessoas que tomavam suas decisões com ousadia, com coragem, com determinação. Amém?
E nós, amados, diante de tudo que se passa no mundo, diante de toda essa situação que nós vamos passar, nós precisamos ter mais convicção nessa palavra. Convicção. E nós vamos ver aqui, amados, nessa palavra, nessa ministração de hoje, que o medo, ele não pode andar junto com a coragem. A coragem tem que ser maior. A coragem, ela tem que vencer o medo. Amém? Medo não faz parte da nossa vida, amados. Medo não faz parte da nossa vida. Nós precisamos ser corajosos, ser ousados nessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é eficaz. Amém? Aleluia. Nós vamos ver, amado, eu queria pedir para você abrir lá em Mateus, no capítulo 14. E nós vamos ver aqui essa primeira história de coragem e ousadia, que está lá em Mateus 14, a partir do verso 22, nós vamos ler a partir do verso 22. E o pastor falava ainda há pouco aqui, né, da multiplicação dos pães. Ele falou por alto assim, da multiplicação dos pães, de alimentar aquelas pessoas. E o que nós vamos ler aqui aconteceu logo em seguida. Amém? No versículo 22 diz o seguinte: logo a seguir ao episódio, amém, da multiplicação dos pães, logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas a palavra diz compeliu. Compeliu quer dizer mandou, ordenou. Ele não pediu, ele mandou. Ele diz: vão. Amém? No versículo 23 diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas nós precisamos entender que muitas vezes o vento vem ao contrário. As coisas vêm tentar nos derrubar, as coisas do mundo, elas vêm tentarem nos derrubar. Mas nós precisamos, amados, ter ousadia para enfrentar, ter coragem para enfrentar, ter coragem para acreditar nessa palavra. E quando ele diz vá, nós temos que ir, amados, porque é nessa palavra que nós cremos. Por isso que os discípulos foram. E no versículo 25 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. Aleluia! Aleluia! Quantos sabem que hora são a quarta vigília da noite? Amados, as vigílias eram divididas em 3 horas a partir das 18 horas da noite. Então aí a gente já calcula. 18 horas são, 18 às 21, primeira vigília. 21 às 0 hora, segunda vigília. 0 hora às 3 da manhã, terceira vigília. De 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. E foi nesse horário que Jesus foi ter com eles. Imagina, amados, no mar, com ondas agitadas, o vento soprando ao contrário, qual a distância eles não já estavam, que saíram à tarde até 3 horas da manhã. E aí no versículo seguinte, diz: e os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram enterrados e exclamaram é um fantasma.
e tomados de medo gritaram. Imagina só, você em alto mar, já achando que Jesus não vai vir. Como Jesus vai vir? O que não passou na cabeça daqueles homens? Ele mandou. Imagina só, imagina aqui a cena comigo. Só tem um barco. Ele diz, ó, vão lá que mais tarde a gente se encontra. E aí eles obedecem e vão. Imagina lá no mar, a onda levando, o vento soprando forte ao contrário. 3 horas da manhã, ou mais. Jesus vai vir de quê? Naquela época não tinha jet ski, eu acredito que não. Né? E aí aparece no mar, assim, aquele vulto. E você no meio do mar, já morrendo de medo ali, pensando que vai morrer afogado, até porque a última vez que Jesus esteve com eles, quase todo mundo morre afogado, e Jesus lá tranquilo. Né? E eles achando que quase morriam, que poderiam ter morrido afogados. E aí aparece Jesus lá ao longe, e eles se desesperam e gritam, é um fantasma. Mas aí no versículo 27, diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E aqui, amados, nós vamos ver uma atitude de coragem e ousadia. Uma atitude de coragem e ousadia, que diante do caos, diante dos problemas, diante de um mar agitado, diante das coisas ruins acontecendo ao seu lado, tudo, né, levando a crer que a noite e a madrugada não ia ser boa. E aí vem um deles e diz, respondendo Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, amados, apenas diz, vem. Jesus não precisou dar nenhuma prova, garantir nenhuma prova. Não precisou chegar próximo para pegar na mão dele. Ele apenas disse, vem. E amados, essa palavra, ela vem para nós essa manhã e diz, vem. Crê nessa palavra. Crê no Cristo que ressuscitou. Como foi cantado aqui. Cadê tu, morte? Fosse vencida. O Cristo ressuscitou. Então essa palavra, mas vem dizer nessa manhã para nós, vem tão somente, crê tão somente nessa palavra. Aleluia, aleluia. Amados, muitas vezes nós teremos medo de muitas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa, não deixa o espírito de medo tomar conta da sua vida. Não deixa o espírito de medo ser mais forte do que o teu espírito de coragem, teu espírito de ousadia. Nós precisamos, amados, estar com isso cada vez mais fortalecido dentro de nós. Como é que isso pode acontecer? Vivendo essa palavra, crendo nessa palavra inteiramente. É desse jeito que nós ficamos fortes, que nós ficamos corajosos, que nós ficamos ousados. E diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, é só mais um. E nós não podemos, amados, dar ousadia, dar força aos problemas. Nós temos que ver, a nossa fé, ela tem que ser nessa palavra. A nossa fé tem que ser no Cristo vivo que já venceu a morte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 29, amados, ele disse, vem, e Pedro
descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. No 30 diz: reparando, porém, a força do vento, teve medo. Irmãos, muitas vezes acontece isso. A gente participa de uma ministração, a gente ouve, a gente compartilha, né? A gente aprende, sai fortalecido, né? Não, agora eu sou forte, agora eu sou destemido, agora eu sou uma pessoa corajosa e ousada. E aí o vento começa a soprar, as coisas começam a acontecer e a fé começa a diminuir, dando lugar ao medo. E no versículo 29 diz aqui, no versículo 30 diz: porém, na força do vento teve medo, e começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor. Na força do vento, começou a pensar, amados, o nosso pensamento, o nosso coração, eles têm que estar ligado, conectado, direto a Cristo, direto ao Pai. Não desviar, amado, o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso espírito, não deve se desviar por ventos tortuosos. Não deve se desviar por problemas que venham surgir ao nosso derredor. O foco é Cristo. Amém? O foco é Cristo. Então, muitas vezes, o que acontece ao nosso redor começa a nos balançar. E ele diz que ele teve medo, e por conta do medo, o que acontece? Ele começa a submergir, a afundar. Mas antes do medo, o que aconteceu? Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Ele ousou fazer algo que só até então, Cristo tinha feito. Ele ousou fazer algo que só até então o Cristo tinha feito. Mas ele ousou fazer, amados, e nós precisamos ter isso dentro de nós. Viver a vida que Cristo viveu. Fazer o que Cristo viveu, até porque a sua palavra, ela diz: coisas maiores farão, ele mesmo falou, coisas maiores farão. Aleluia! Nós precisamos, amados, crer mais nessa palavra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O interessante, amado, é que não foi Jesus que insistiu ou incentivou que Pedro fosse até ele. Ele tomou decisão de ir. Ele foi ousado para crer que podia ir. Ele foi corajoso, ele foi ousado bastante para saber que ele podia fazer a mesma coisa que Jesus. Amém? Naquele primeiro momento. Mas muitas vezes, amados, no meio do caminho, nós começamos a perder o foco e pensar nas coisas que possam atrapalhar. As coisas do mundo, amado, as coisas do mundo, elas tendem a querer atrapalhar o nosso caminho. Nós sabemos que o mundo jaz o maligno, mas nós precisamos ter fé e convicção nessa palavra, com mais ousadia, e a sua atitude fez ele fazer algo igual a Jesus, e nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos ter essa ousadia, essa coragem. Aleluia, aleluia. Mas, e nós sabemos que nessa ocasião, Pedro andava com Jesus, mas ele ainda não tinha um espírito dentro dele. Amém? E hoje nós temos. Hoje nós temos um espírito dentro de nós. Apesar dele ter andado com Jesus, hoje nós temos a confiança em Cristo, a confiança em Jesus, e temos um espírito que anda conosco. Amém? Nós ainda temos vantagem, amados. Nós ainda levamos vantagem. A igreja precisa, amados, ter mais Pedros. A igreja precisa ter mais ousadia. Nós precisamos sermos mais ousados nessa palavra.
acreditarmos mais, com mais convicção. Aleluia. Sermos iguais a Pedro, amados. Estaremos sempre na frente em ousadia. Sempre em ousadia, em qualquer acontecimento, qualquer evento, qualquer necessidade, amados. Estamos aqui. Qualquer coisa, a necessidade da igreja, qualquer evento, seja o primeiro, amado, seja aquele mais o ousado em ser o primeiro a levantar a sua mão. Nós estamos passando por toda essa dificuldade, por todos esses problemas, muitas pessoas por aí fora, achando que as igrejas nem vão mais abrir, ou outras igrejas, uma ou outra igreja não vai nem mais abrir, e nós abrimos com mais força. Isso é ousadia, amados. Isso é um espírito de ousadia do povo de Deus. Nós chegamos com mais força, com mais participação. Nós saímos, nós paramos aqui por conta dessa pandemia, e nós não sabíamos quando essa reforma aqui ia acontecer. Nós não tínhamos nem ideia de quando isso ia acontecer, mas tínhamos em nosso coração, e precisávamos agir com ousadia. Pessoas pegaram junto para que isso acontecesse, e quando uma pessoa ou outra, ou as pessoas aí de fora acham que a igreja vai fechar, que o povo de Deus vai dormir, nós abrimos com excelência. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos, amados, ser cada vez mais ousados. Nós precisamos ver, enxergar lá na frente. Não é só um painel bonito, mas nós precisamos enxergar também esse painel lá mais atrás. Nós precisamos enxergar cadeiras aqui lotadas, igreja lotada, a necessidade de sair para um prédio maior. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos ser ousados para isso. Aleluia, glória a Deus. Amados, se nós tivermos aquela visão, que depende somente dos nossos pastores, não estamos fazendo nada. Nós precisamos participar com ousadia. Nós precisamos pegar junto com ousadia. Quando o próprio Cristo diz que farão obras maiores que as dele, ele não fala, os pastores farão obras maiores do que as minhas. Ele não fala, os ministros farão obras maiores do que as minhas. Ele não fala, os diáconos farão obras maiores do que as minhas. Eles falam simplesmente, farão. Isso dá espaço, amados, e dá capacidade e abertura para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem e agem com ousadia e com coragem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas quando nós saímos de casa para o culto, não podemos sair apenas para assistir um culto. Nós precisamos sair de casa, amados, para participar de uma unção coletiva. Nós precisamos ser mais ousados, amados. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas sabe, amados, muitas vezes a gente se sente cansado, pensa até em desistir. Mas saiba, quando você pensar em desistir, coloca essa palavra no teu coração e pega mais impulso. Pega mais impulso para pular mais alto. Pega mais impulso para correr mais distante. Pega mais impulso para ir mais nessa palavra, para conhecer mais do Senhor, para crescer mais na tua fé. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 30 ele começou a olhar, como a gente citou, para as circunstâncias. Ele começou a olhar para os problemas, ele começou a dar foco aos problemas. E amados, a nossa missão, o que a palavra nos ensina, é que nós devemos dar foco, nós devemos observar e dar total atenção àquele que venceu a morte, aquele que já venceu o mal,
aquele que veio para nos resgatar. É nele que nós devemos e precisamos dar total atenção. Quando nós damos atenção ao problema, o problema cresce. Mas quando nós damos atenção a essa palavra, quando nós somos mais ousados nessa palavra, a nossa fé cresce. Quando a nossa fé cresce, quando a nossa ousadia cresce, o problema ele diminui. Amém? Não existe problema grande diante das pessoas que acreditam e que praticam essa palavra. Problema vai existir sempre. Coisas no mundo aí fora, no mundo secular, vão existir sempre, tentando nos derrubar. Mas quando nós temos ousadia para crer, e crer cada vez mais nessa palavra, nós não seremos abalados em momento algum. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Deus já fez a parte dele. Ele já te deu Jesus. E junto com Jesus o Espírito Santo. E toda a autoridade foi dada para mim e para você. Toda a autoridade foi dada para mim e para você agirmos em ousadia, agirmos com coragem diante de qualquer adversidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Precisamos, amados, ter humildade para reconhecer quando estamos fracos. Mas infelizmente muitos não reconhecem e desistem. Esse não é o caminho. Humildade não quer dizer fraqueza, amado. Humildade quer dizer reconhecimento. E como eu já citei aqui, quando você sente que deu um passo atrás, que esse passo atrás sirva para impulsionar muito mais. Amém? Muitas vezes nós precisamos pular mais alto e nós precisamos agachar um pouco para pular mais alto. Então, isso vem a acontecer quando quando as adversidades, quando as coisas queiram nos atrapalhar e a gente sentir um pouco fraco, que seja para impulsionar ainda mais. Que seja para pular mais alto, para correr a tua carreira ainda mais, com mais velocidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus bom. Amados, quero te encorajar. Antes eu quero ler mais uma passagem aqui, de outra pessoa de coragem, de outro homem de coragem e de ousadia. Está aí lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 17. E aí nós já vamos ler a partir é toda a história, desde o início aqui, a história de Davi. Mas nós vamos pegar um trecho aqui já mais lá na frente, no versículo, capítulo 17, versículo 19, onde diz o seguinte, e aqui nós vamos retratar de outra pessoa de coragem e ousadia, que não se abalou diante do problema, independente do seu tamanho. Aleluia! E ele diz no versículo 19, deixa eu me achar aqui, Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No versículo 20 diz, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus, os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira.
Davi, deixando o que trouxe aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falava, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, e quem o matar, o rei cumulará de grande riqueza e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Mas e aí nós conhecemos essa história, e eu vou parafrasear porque o tempo já está avançado. E nós sabemos que durante 40 dias, se eu não estiver enganado, foi isso, né, pastor? 40 dias que o filisteu subiu e perguntou se ali tinha algum homem para duelar com ele. E ninguém se disponibilizou a tal tarefa. Porque, amados, o foco deles, o foco daqueles soldados era no problema. O foco daquelas pessoas que estavam ali em duelo, que estavam ali em guerra, era no problema e não na solução. E nós precisamos, amados, aprender aqui com a coragem de Davi, com a ousadia de Davi, que o nosso foco ele não tem que ser no problema, mas sim na solução. Na solução do problema, amados. Quando nós focamos em um problema, por menor que ele seja, ele vai crescer cada dia mais. Eu estou com isso. Eu estou com aquilo. Amados, você está aceitando. Uma dorzinha se torna uma dorzona. Um probleminha se transforma num problemão. Um probleminha se transforma num problemão. Certa vez eu estava ouvindo uma ministração do pastor Cláudio Duarte, e ele falando de um testemunho de uma... ele dando um testemunho lá, e falando de uma pessoa que foi procurar ele, para ele orar, porque a galinha, acho que alguém já viu essa ministração, a galinha da vizinha estava entrando no quintal dela e comendo os pés de alface que ela estava plantando. E ele disse, era só uma galinha. Mas para aquela mulher que estava vendo aquilo como um problema, era um galeão. E ele brinca, era um galeão. Amados, os problemas eles devem estar debaixo dos nossos pés. Tenta se levantar, volta para o teu lugar de origem. Volta para o teu lugar de origem, porque eu creio é na palavra revelada. Porque eu creio é no que está escrito nessa palavra. E nenhum gigante vai me derrotar, porque ele vem com a força do braço, ele vem com a força do problema. Mas, amados, nós temos que ir crendo naquele que nos deu a vida e naquele que mandou o Cristo para nos resgatar. Aleluia! E Davi fala, ele pode vir do jeito que for, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele é quem me faz vencer qualquer batalha. Mas é assim que nós devemos ver o nosso problema. E a Bíblia diz que Davi levou algumas pedrinhas ali, enquanto aquele gigante vinha armado, e ele acerta a testa do gigante, do Golias,
E ele vai lá e com a arma do gigante ele faz o quê? Corta a cabeça do gigante. Mas o nosso problema, ele tem que ter a cabeça dele arrancada. Problema nenhum sobrevive com a cabeça arrancada. Aleluia. Muitas vezes você acha que você tem um problema, que a vida do vizinho é que é a perfeita. A vida do seu amigo é que é a perfeita. Problemas vêm para todo mundo. Mas a diferença está em como nós vemos o problema. A diferença está em como nós agimos diante de um problema, diante de uma dificuldade. Aí é que fica, aí é que mora a diferença. Quando nós agimos com ousadia, quando nós agimos com coragem, as coisas acontecem em nossas vidas. E acontecem ao nosso favor. Acontece ao nosso favor. Amados, até na vida secular. As pessoas que mais têm sucesso financeiro, por exemplo, são as pessoas mais ousadas. As pessoas que têm mais coragem de ir para cima. As pessoas que têm mais coragem de correr atrás. As pessoas que têm mais coragem e acreditam no que fazem. Enquanto outros ficam naquela mesmice. Não, eu não faço isso porque pode dar errado. Não, eu não faço aquilo. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Sendo lícito e tendo a bênção do Senhor, amados, você pode ir aonde você quiser. Só depende de onde nós estamos enxergando, de onde nós queremos chegar. Só depende disso e mais nada. Aleluia. Oi, eu dizem para cá. Aleluia, glória a Deus. Já estamos terminando, amados. E nessa manhã de culto do Espírito Santo, eu queria que você se levantasse em ousadia, em coragem, e assim como Davi viu aquele gigante como apenas um qualquer, você possa deixar agora, ou trazer, diante da palavra que é maior, diante desse Cristo que é poderoso, e dizer assim: problema, eu pensava que você era um problemão. Peço a você que está em casa agora também, nos assistindo pelo YouTube, te levante em ousadia. Te levante em ousadia e crê nessa palavra. Você acha que pode estar passando por algum problema, ou de repente está, mas deixa eu te dizer, o problema, ele é do tamanho que nós fazemos. Ele é do tamanho que nós enxergamos. E amados, eu queria pedir a vocês que ficassem de pé agora. Aleluia! Aleluia! Amados, se levanta em ousadia e declara esse problema. Qual o problema? Se você não tiver, glória a Deus. Se você tiver medo de alguma coisa, declara para esse medo: a minha coragem é maior do que você, medo. A minha ousadia, a minha coragem é muito maior. E você já é vencido. Aleluia, glória a Deus. Fecha teus olhos, amados. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que é por o que você está passando. Eu não sei por o que você está passando, você que está em casa também. Mas eu quero te dizer que coloca essa situação na tua frente agora e a repreende no nome de Jesus. Você que tem alguma enfermidade, eu não vou chamar ninguém aqui para frente, porque eu sei que o espírito de ousadia está nesse lugar, e ele vai te curar onde você está. Assim como você que está em casa, se você tem algum problema de saúde, qualquer problema, coloca ele agora e diz: problema, você é um probleminha.
Se você tiver uma enfermidade, coloca a mão onde você tem essa enfermidade. Não importa se essa enfermidade ela tem uma semana, não importa se essa enfermidade ela tem 10 anos, não importa se essa enfermidade ela vem te seguindo, te acompanhando desde que você nasceu. Quando você age em ousadia com essa palavra, quando você crê nessa palavra, quando você dá ouvidos, dá olhos exclusivos para essa palavra, você pode. Você pode. Aleluia. Aleluia. E nós oramos junto com a tua fé e declaramos: enfermidade, desaparece agora no nome de Jesus. Problema, vai embora agora no nome de Jesus. Porque nós somos ousados para crer nessa palavra. E nenhum problema, nenhuma enfermidade pode ser maior do que nós, maior do que essa palavra. Nenhum problema pode ser maior do que a nossa coragem. Nenhum medo pode ser maior do que a nossa coragem e a nossa ousadia em partir para cima dele com a palavra que é verdadeira. E essa palavra ela não volta vazia. Aleluia! E ela diz: todo aquele que crê. Não tem distinção, amados. Não tem distinção, é todo aquele que crê. Farão obras maiores que as minhas, diz o próprio Jesus. Amados, Jesus, Ele deu vistas a cego, deu visão a cego. Jesus, Ele fez aleijados andar. Jesus ressuscitou mortos. E Ele diz: obras maiores farão. Todo aquele que crê. Começa a orar, amados. Você já declarou que o seu problema já foi embora? Você já declarou que a sua ousadia, a sua coragem nessa palavra é muito maior do que o medo? Agora rende graças, amados, porque você já recebeu o que você tinha que receber. A cura que você precisava, você já recebeu. A coragem para andar em fé, em ousadia nessa palavra, você já tem. Rende graças, amados. Enquanto o Senhor orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Pai. Obrigado pelo poder dessa palavra, que nunca volta vazia. Obrigado, Pai, pela ousadia que tem nos dado. Obrigado, Pai, pela capacidade de crer nessa palavra, Pai. Porque ela foi, é e sempre será a palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, por poder te chamar de Pai, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que não existe Pai melhor, que nunca vai nos desamparar. Nós só precisamos andar alinhados com essa palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por nos manter protegidos, ó Deus, dessa pandemia que assola o mundo. Nenhum dos Teus filhos serão atingidos, ó Pai. E como eu tenho declarado, esse vírus ele pode até ter contato com a minha e a sua vida, mas ele vai morrer imediatamente, ele não vai viver. Porque nós somos sarados, nós somos curados, nós somos blindados por essa palavra, por crermos nessa palavra. E nenhum mal vai atingir a sua e a minha família, vai atingir a sua e a minha casa. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, obrigado, Senhor. Glória a Deus.
Cheio. Rabra, candra, braço, serê. Amados, pode orar um pouquinho, amado? Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Oh, Tu és bom, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. O teu toque com tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Fala pra Ele o quanto você o ama. Me derramar. Oh, aleluia. Ele é bom. Ele é Deus. Aleluia. Ei. Diz o quanto ama, o quanto crê nessa palavra. Amados, todos salvos. Eu queria falar para você que está em casa. Se essa palavra ela tocou o seu coração, você acredita que precisa ter mais ousadia, mais coragem para agir diante de qualquer situação? Você acha que você precisa dessa ousadia, dessa coragem que possa ser maior do que o seu medo? Você pode entregar a sua vida a Jesus, experimentar o que nós experimentamos e continuamos tendo o prazer de participar. Oh, aleluia! Mas muitas vezes a gente fala, não, eu já... Quando a gente fala em aceitar Jesus, né? E aqui nós não estamos falando de mudar de religião, amados. Nós estamos falando de mudar de vida. Muitas vezes as pessoas dizem, eu já nasci com Jesus. Eu acredito em Deus, eu tenho Jesus. Eu sei quem é Jesus, eu sei o que Ele passou. Eu ouço a palavra dEle vez ou outra. Mas, amados, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Então, amados, não é uma questão de conhecer, simplesmente saber quem foi. A Bíblia fala que nós devemos confessar. Se você tem esse desejo agora, eu quero continuar lendo aqui, só mais um versículo. O versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. No versículo 11 diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. No versículo 13 diz, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas, amados, é necessário, a Bíblia diz que é necessário confessar com a boca e crer com o coração. E confessar, amados, é falar.
Aleluia. Confessar, queridos, é falar. E você que está em casa, se essa palavra tocou em seu coração e você deseja, a partir de agora, fazer parte dessa família de Deus que confessou um dia, tendo a convicção que essa palavra entrou em seu coração e pode mudar vidas, você pode dizer assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar, e a partir deste momento eu quero te seguir, eu quero viver a tua palavra. Aleluia, aleluia. E a partir de agora eu quero ser um discípulo teu aqui na terra. A partir de agora eu quero fazer coisas como você fez. Amado, se isso tocou o seu coração, se você fez essa confissão, você pode deixar no comentário ou mandar um e-mail para o e-mail da nossa igreja, que vai estar aí também na descrição do vídeo, para a gente poder conhecer você, para a gente poder dar uma assistência, para a gente poder conversar mais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguma coisa, pastor? Amados, logo mais à noite, né, às 19 horas, nós estaremos aqui para a nossa palavra, nosso culto de louvor e adoração. Espero que tenhamos aprendido um pouco mais, tenhamos nos encorajado um pouco mais nessa palavra para agir diante de qualquer dificuldade. Amém? Aleluia. Mantenha assim, amado. Mantenha assim, crendo nessa palavra, crendo no poder dessa palavra. Vamos todos em paz, sejam abençoados na prática dessa palavra e não saia sem fazer um aceno para alguém, já que a gente ainda não pode abraçar. Amém? Aleluia. Igual